encontra muitas pessoas iniciadas, né, no candomblé, e fora das suas casas, sem zelador, sem zeladora, desencantadas, desiludidas. E as razões, assim, são tão diversas que eu não conseguiria nem citá-las aqui nesse vídeo. Mas algumas razões são tão numerosas, né, e se repetem tantas e tantas vezes que chama atenção, né? Hoje as pessoas trocam muito de casa, de axé, com muita facilidade. As pessoas, por qualquer coisinha, trocam de casa. Antigamente tinham muitos problemas, mas as pessoas eram como família. Eu não posso mudar meu irmão, mudar minha irmã, não deixar de ser mais irmão, não deixar de ser mais irmã, não deixar de ser filho, não deixar de ser pai de uma pessoa. E a família de Santo Ebé funcionava dessa forma, entendeu? Então é claro que ninguém também é obrigado a se submeter a coisas erradas, porque de um lado, como a gente tem muita gente fora do santo, por outro lado a gente também tem uma qualidade de zeladores e zeladoras assim de péssimo nível, e despreparados em todos os sentidos, né? Despreparados no conhecimento, despreparados no trato social, despreparados na vida, né? E assim, pessoas que não têm sapiência, não têm equilíbrio, e querem explorar os outros, e muitos chegam a ser malandros, mentirosos, e sabem que são mentirosos, e isso provoca um grande desalento, né? Em uma legião de pessoas que estão aí perdidas. Eu não vou ficar fazendo um vídeo aqui, porque eu sei das dores que as pessoas sentem, porque muita gente me procura, gente que é de candomblé, e relatam isso, seja pela internet, seja pessoalmente, seja através de um jogo de búzios. Mas eu não vou ficar fazendo um vídeo aqui com um discurso para atingir e agradar essa legião de pessoas, que não é a minha intenção. Eu vou falar de coisas que realmente são invenções que sempre existiram, mas que repetem ainda, infelizmente, para muita gente. Então, pessoas que se iniciam em casas que não têm preparo, não têm história, não têm raiz, zeladores e zeladoras que são assim um desastre, até como pessoa, né? Imagina na questão do culto, do ritual, né? E às vezes também a pessoa sabe muito, porque saber muito o candomblé também não significa que vai ser um bom pai de santo, uma boa mãe de santo, claro. Mas vamos lá. Uma pessoa quando se inicia, vou falar especificamente do caso de Exus. Exu, esse que chama hoje de catiço, que quando eu comecei na religião não tinha nem muito esse catiço, era outra coisa. Então vamos lá, o povo de rua, como a Umbanda chama, né? Eles existem, eles são maravilhosos, eles são entidades, quando verdadeiras, entendeu? Que realmente são importantes para muita gente em todas as vidas. Não estou querendo desmerecer isso, estou falando de candomblé. A pessoa se inicia no candomblé, então se ela incorpora essas entidades por alguma razão, se passou pela Umbanda ou não, isso não interessa, porque muitas vezes a pessoa não passou pela Umbanda, mas não frequentou muito, mas tem essas entidades, recebe na rua, recebe dentro de casa, enfim. E elas aí, de certa forma, em alguns casos elas são verdadeiras, em outros infelizmente não são, mas em alguns casos elas são verdadeiras e elas existem de verdade. Ok, a pessoa se iniciou no candomblé, não importa por qual razão se iniciou, ela tem que ficar 1 ano no mínimo sem incorporar essas entidades, porque é assim que é o ritual. Não é questão de inventar regra, não é questão de nada, porque durante 1 ano a pessoa está exclusivamente voltada, reservada para o elemento que foi colocado dentro de nós, que é o orixá. Então, por causa disso, desse elemento que está aqui dentro, inclusive não passar a obrigação de 1 ano, o Legum não recebe, não incorpora, não vira em nenhuma entidade.
Ponto final. Aí a entidade é uma entidade que não aguenta ficar sem incorporar. Eu não entendo isso também. Aí tem que incorporar, porque tem que incorporar. Aí o axé orienta que não incorpore. Aí o cidadão, a cidadã vai procurar uma outra pessoa, uma outra mãe de santo, um outro pai de santo que irresponsavelmente ou não conhece candomblé ou na maldade aí fala que o pai de santo está prendendo a pombagira dela, que o não sei quem está prendendo o Exu dela, que deveria ter sido assentado. Não existe assentamento dessas entidades, povo de rua. Pergunta para qualquer pessoa séria de Umbanda. Não existe. Tá? Mas se quiser fazer alguma coisa para ter ali como elemento de referência para culto, tudo bem, né? Mas não existe essa necessidade. Então não sei o que pode atrapalhar a vida de uma pessoa porque esqueceu de fazer o assentamento de determinada entidade, entendeu? Aí a pessoa vai lá, joga o búzio e vê no jogo de búzio que o tranca-rua, que o sete facadas, que o seu gargalhada, que sete saia está pedindo uma oferenda, está pedindo um raio que for, está pedindo um assentamento. Vamos ser honestos. Em qual caminho de Odu que tranca-rua vem, que sete saia vem, pedindo um galo, pedindo um assentamento, ou dizendo que fulano ou ciclano amarrou? Isso é mentira. Não vem, né? Especificamente aquele Exu, porque você tem, a pessoa às vezes nem tem nada, nem tem Exu, esse povo de rua, né? Não tem pombagira, não tem nada, e aí a pessoa coloca isso na cabeça da outra para poder enfiar, sabe, coisa na cabeça da pessoa que está ali na Água de Santo, entendeu? E aí a pessoa já está com a cabeça já que é fraca, porque está num axé, que não confia, porque se confiasse não estaria procurando informação em outra casa, entendeu? Então as coisas já também são esculhambadas. Aí o axé é esculhambado, a pessoa também é esculhambada, entendeu? Desorientada. Por quê? Porque não tem firmeza em uma casa, né? Que é firme, que é séria, entendeu? Porque a casa também não passa isso. Ou a pessoa também é sem vergonha, porque é só falando assim. Aí vai jogar com fulano, vai consultar com não sei o que, e fica com essas invenções que não tem o menor sentido para quem é de candomblé. Não tem o menor sentido para quem é de candomblé. Eu já vi, gente, Ogã, porque a vida não anda, né? A vida não andou também porque você não andou, meu velho. O Ogã também não andou, o Ogã também não procurou nada. Os caminhos estão aí, né? O orixá dá caminho, você precisa ir caminhar, ir andar, ir atrás, fazer por onde, né? Não adianta, porque você não vai fazer santo e não vai, se você não tem nenhuma profissão, se você não sabe fazer nada, você não vai virar gerente do Banco do Brasil, né? Então as coisas funcionam por aí. Aí vai em outra casa com intenção de trazer o Ogã para baixo, ou sei lá, do raio que for, entendeu? E aí inventa que o Ogã tem um tranca-rua que acompanha ele. Pô, para com isso. Para essa mentira, com essa enganação, com esses argumentos que só vêm prejudicando a religião. E você fica enfiando cada vez mais besteiras e mentiras na cabeça das pessoas. Isso não existe. Não é que as entidades não existam, é que não é assim que funciona. Então, se vocês realmente querem saber verdadeiramente o que são essas entidades, o que são o vento, né, caboclos e tal, então procurem alguém que conheçam para se informar. Procura alguém que realmente te respeite na Umbanda, que vai dizer o que são essas entidades e se realmente elas podem te atrapalhar. Porque todo mundo, não é possível, todo mundo tem uma pombagira que atrapalha, todo mundo tem um Exu que tá comendo ele vivo. O cara é de candomblé, o cara acabou de fazer um monte de obrigação, entendeu? Aí tem um sete capa, um sete não sei das quantas aí, que tá aí atrapalhando a vida do cara. Não é possível. O começo, né? O começo, às vezes, os primeiros anos de candomblé, às vezes é difícil, porque a vida é difícil, mas a vida está andando, está com saúde, né? Hoje não está deixando faltar nada, as coisas estão indo e ficam procurando,
né? Como dizem os antigos, chifre na cabeça de cavalo. E aí encontra um monte de palhaço que não entendem nada, né? Porque não sabem nem jogar bolsa, nem a reza do jogo, não sabem nem isso. E aí encontram, porque o caboclo, 7 pedreiras, está caindo aqui no jogo. Em qual Odu que esse caboclo apareceu? Com esse nome, como é que você sabe que esse nome, porque nem o consulente sabe, mas o jogo deu. Mentira, isso é mentira. Então você me diga em qual caída, qual foi o conjunto de caídas, né, que vieram, as 3 caídas, as últimas caídas, quais são os Odus que deu que o caboclo tal, entendeu? Está aí pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa, e acompanhando. A vidência é outra história. Eu tenho uma vidência e eu vi. Não vou questionar, porque isso a gente só questiona, não questiona, não é nem o papel. Mas a questão é, muita gente acaba se desiludindo, acaba desacreditando, porque estão vivendo muitas mentiras. Estão dentro de muitas ilusões, de muitas mentiras, muita coisa fantasiosa, de um candomblé fantasioso, de um candomblé que nem contos de histórias infantis ele existe. Entendeu? Então, responsabilidade acima de tudo, tem que ter um sacerdote, né? E infelizmente a gente vê que em muitos não existem, então ficam inventando um monte de besteiras, entendeu? Porque o santo está faltando isso, está faltando aquilo, e sem o conhecimento às vezes de realmente o que é candomblé. Infelizmente, então, é o que a gente se repete sempre, pessoas muito desinformadas, pessoas fazendo uma grande confusão. Então, o candomblé, seja Queto, Angola, Jeje, Efon, Ijexá, não importa, não tem tranca-rua, 7 encruza, 7 facadas, 7 saia, Maria Mulambo, não tem. A Umbanda que eu me aproximei, eu não conheço, o que eu via, que eu me aproximei, eu tive pessoas que eu conheci que tinham conhecimentos muito profundos da Umbanda, no Rio de Janeiro, e sempre me disseram que Exu de Umbanda não tem assentamento, não faz matança, é um culto completamente diferente dos Exus de candomblé, do orixá, do nosso Exu, orixá, né, das nossas divindades, não tem absolutamente nada disso, e eles são realmente muito verdadeiros. Então se inventaram um monte de coisas hoje em dia, meramente para ganhar dinheiro, para enfiar merda na cabeça das pessoas. Entendeu? E as pessoas às vezes, como não tem uma referência, como não tem a informação, não tem um orientador, acabam acreditando nesse monte de besteira, e muita gente também quer acreditar nesse monte de parafernália, de invenções cretinas. Então, se o seu zelador, se a sua zeladora cultua esse tipo de entidade, esse tipo de Exu, ótimo. Se ele mistura, não estou nem aqui dizendo para isso, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Eu já vi um monte de gente, que tem um monte de entidade também, que a vida é uma lástima. Então não é porque a falta dessa entidade, a pessoa foi feita de santo, né? Então eu não cultuo essas entidades. Eu respeito, claro, como respeito os santos católicos, como respeito o espírito, eu respeito a crença, a fé, né? Eu sei que elas existem, entendeu? E se tiver filhos de santo que tenham essas entidades, entendeu? A gente vai realmente sentar, conversar e fazer e analisar o que pode ser feito, mas o que não dá para ficar alimentando esse tipo de coisa, como se a entidade, como se o Exu fosse tudo na vida. Então não faça santo, então não se inicie no candomblé,
Porque se a entidade é que comanda a sua vida, que rege a sua vida, que lhe dá tudo, não entre para o candomblé. Porque muita gente tem essas entidades porque são verdadeiras, porque elas realmente são importantes na vida da pessoa. Mas muitas é só para ganhar dinheiro dos outros. É isso aí. Bom, a bênção, até breve. Baú.